Boa noite, família, boa noite, igreja, estamos chegando, o sinal já bateu, você sabe que toda quarta-feira, 8 horas da noite, é dia de Escola da Fé, é isso, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus, maravilha, estamos começando, então, é importante que você esteja acompanhando aí a nossa série de mensagens, hoje é a nossa última ministração da série Dias Melhores Virão. Se você não assistiu toda a série, está muito fácil, está aqui no nosso canal, né? No Novo Alvorecer Online. Tem a ministração, a primeira ministração fui eu quem ministrei, a segunda foi o pastor Ezequiel, a terceira o pastor Ronaldo Júnior, e hoje nós temos ele, pastor Rodrigo Ribeiro. Dias melhores virão, nós estamos profetizando esse tempo sobre a sua vida, tá bom? Deixa eu dar uns avisos aqui rapidamente, nós estamos nas terças, quintas e sextas-feiras com células online e presencial. Bom, se você ainda não faz parte de nenhuma das células, eu quero encorajar você. O que você está esperando? Já venha para a nossa célula, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. São células apostólicas para você crescer, desenvolver, ser abençoado, abençoada, ser curado, né? Nós falamos agora recentemente aí sobre escolhas de cura, então você não pode perder. Vem para a nossa célula. De repente você está assim, pastor, mas eu estou assistindo, eu estou no interior, eu estou em outro estado, eu estou em outro país. Não tem problema, nós temos células online para abençoar a sua vida. Uma vez na semana, 1h15, você vai ser muito, muito, muito abençoado, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar aqui no nosso WhatsApp, 98788-7200, 98788-7200, e aí você vai ter todas as informações necessárias, tá joia? Nesse fim de semana agora, tanto no sábado quanto no domingo, nós temos a nossa Conferência do Espírito Santo. Uau! E a Conferência do Espírito Santo, Deus ele já começa a falar sobre o ano que vem, né? Nós temos a Conferência do Espírito Santo deste ano com o tema O Espírito que Impulsiona. Esse Espírito Santo que mora dentro de nós, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nos envisiona, que nos empodera, que nos guia, que nos empodera para transformar a realidade em nossa volta. Eu quero te convidar agora, neste sábado, às 19 horas, tanto presencial quanto online, e também no domingo, às 18h30, na nossa celebração. Você vai ser muito, muito, muito abençoada, tá bom? Eu quero chamar ele, pastor Rodrigo Ribeiro, vem para cá. Vamos para aquilo que é o principal. Boa noite. Gente, o pastor Rodrigo está cada dia mais bonito, né? Vocês observaram que está todo mundo de preto, né, gente? Homens de preto. Estratégia. Aqui tem o nosso Congresso Strongers chegando agora no final do mês também, né? É isso aí. Congresso Strongers, estamos aí nos preparativos e você, homem, aguarde. Eu tenho certeza que Deus vai mexer com a sua estrutura e você será muito abençoado. A sua vida será transformada depois desse congresso. Se prepare que é no último sábado, agora de novembro, o Congresso Strongers. Nós vamos trazer mais informações durante a nossa programação semanal, os nossos cultos, né, a nossa lista de transmissão. Vamos orar? Vamos orar. Vamos lá? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, essa palavra que nos transforma, que nos livra, que nos salva de nós mesmos. Ó Pai, esta palavra, Senhor, ó Deus, que nos faz ser mais parecidos com o Senhor. Te pedimos, ó Deus, nos lave, nos purifique, nos transforme pelo poder da Tua palavra. Senhor, nós cremos, ó Deus, que dias melhores estão logo aqui e nós estamos correndo e avançando para eles. Senhor, muito obrigado. Te pedimos, fale conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Olá, meu querido, olá, minha querida, a paz do Senhor. Que essa paz de Cristo, ela reine no seu coração, aí na sua casa, ou onde quer que você esteja comigo, nessa ministração, na Escola da Fé. Como o pastor Júnior falou anteriormente, nós estamos aí na série de ministrações, Dias Melhores Virão. Graças a Deus por isso. E o tema da mensagem de hoje, anota aí, é Avançando com Fé e Esperança. A palavra de Deus e o versículo-chave que nós estamos utilizando para essa série
que inclusive essa é a última ministração. Nós estamos fechando essa série de ministrações, está lá em Isaías, capítulo 61, versículo de número 4, onde a palavra de Deus nos diz assim: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Bill Johnson, ele tem uma frase que casa com a construção da reflexão dessa noite, que diz o seguinte: se houver alguma área em nossa vida na qual não exista esperança, é sinal de que ela está sob a influência de uma mentira. Olha para você ver isso. De repente, na sua história, na sua vida, você se encontra numa encruzilhada e você acredita que para determinadas situações na sua vida já foi definido, já foi decretado e não há mais nenhuma possibilidade. Eu queria dizer para você nessa noite: você está sob a influência de uma mentira, porque para Deus nada é impossível. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele é aquele que transforma uma maldição em bênção, e Ele é aquele que tem cuidado de você até hoje, até esse exato momento. Então creia nessa verdade, no santo e poderoso nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 2:9, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele traz uma revelação dos céus, e ele diz assim: olha, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, e nós estamos falando do nome de Jesus. Jesus está acima de qualquer adversidade, Jesus está acima de qualquer situação, de qualquer pessoa, de qualquer poder. E eu tenho certeza que Jesus, Ele é poderoso para transformar a história da sua vida, para transformar a sua realidade. Avançando com fé e esperança. Queridos, avançar é caminhar diante do alvo. Avançar é caminhar diante do propósito de Deus na sua vida. E este é o foco da nossa quarta-feira, da Escola da Fé. Receba aí na sua casa. Vamos caminhar em direção ao nosso destino. Vamos caminhar em direção ao nosso futuro. Mas o futuro que Deus já reservou para cada um de nós. Porque Ele é que tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. E nós vamos avançando em fé e em esperança, custe o que custar. Essa decisão, ela tem que estar muito bem clara, muito bem definida na sua vida. E não importa o preço que você pague aqui, mas você precisa continuar, você precisa permanecer, você precisa chegar até o fim. Essa é a expectativa de Deus em relação a você, que você seja fiel até o fim, e lá você será presenteado por Deus. Deus, Ele tem promessas maravilhosas para cumprir na sua vida. Olha o que Martin Luther King nos diz, e eu acho sensacional, quando ele diz que, independente da nossa situação, se você não puder voar, que você corra. Se você não puder correr, que você ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer maneira. O importante é você chegar até o fim. O importante é que as promessas de Deus, elas se cumpram na sua vida. E assim você será conhecido como um vencedor em Cristo Jesus. Queridos, tudo aquilo que é externo, que vem contra a nossa vida ou a favor de nós, é muito menor do que aquilo que está dentro de nós.
porque o que está dentro de nós é a presença do próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele também, revelado por Deus, ele nos diz que nós somos habitação do Altíssimo, casa e morada de Deus. Diga aí, maior é o que está em mim. Você pode dizer isso na sua casa, você pode dizer isso onde quer que você esteja nesse momento. Afirme aí, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, do que aquilo que está no mundo, aquilo que é externo. Nessa hora, nós temos aqui muitos exemplos que a Bíblia nos traz de homens que avançaram diante das dificuldades e viveram dias melhores. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo de número 21. Olha o que Jó nos diz. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que é mais intrigante quando Jó faz essa afirmação? É que nesse exato momento Jó ele tinha passado pela pior perda de sua vida. Nesse exato momento Jó tinha perdido os seus bens, e olha que não eram poucos. Jó também tinha perdido a sua família e até mesmo a sua saúde. E ainda assim ele mantinha a consciência, ele tinha o entendimento a respeito das promessas de Deus para a sua vida. E nós precisamos fazer uma pergunta para nós, nessa noite: você tem consciência e o entendimento das promessas de Deus na sua vida, para a sua vida? Se você não tem, eu gostaria que você nesse momento trouxesse à memória aquilo que te dá esperança, conforme diz Jeremias, que você então entendesse que Deus ele tem promessas maravilhosas e elas vão se cumprir sobre a sua vida. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Lá no livro de Jó também, olha para você ver as situações extremas. Lá no capítulo 1, Jó, diante de tantas perdas, ele faz essa afirmação. Mas lá no capítulo de número 42, versículos de número 12 e 13, a palavra de Deus também nos diz o seguinte: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Irmãos, eu fico aliviado, eu me sinto garantido, quando eu olho para a palavra de Deus, e eu vejo o quanto Deus ele é fiel na vida dos seus filhos, na vida daqueles que temem, na vida daqueles que amam, que buscam, na vida daqueles que se entregam completamente a Ele. Porque a palavra de Deus fala assim, que Deus, Ele abençoou a vida de Jó, mais no fim da vida dele do que no início. Ou seja, as promessas de Deus, a bênção de Deus, ela ainda vai ser transbordante sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus essa verdade. Também lá no mesmo capítulo 42, a palavra de Deus diz lá no versículo 16 e 17, depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Meu Deus, nós te glorificamos porque o Senhor é o único Deus nos céus e na terra. O Senhor é fiel, o Senhor vela em cumprir a sua palavra, e por isso nós estamos aqui adorando a Ele, crendo na sua verdade, naquilo que Ele tem para as nossas vidas. O salmista Davi, lá no Salmo 23, versículo de número 1, ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Só que o tema principal, o personagem principal em que nós vamos nos aprofundar um pouco mais, dentro dessa mensagem, ele tem por nome Elias, o profeta Elias, aquele homem que recebia a revelação da parte de Deus,
E então ele trazia essa revelação ao povo de Israel, ao povo de Deus, para que o povo andasse de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para aquela nação. E olha o que diz lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro ou de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus e vemos então que Elias, ele agora faz essa declaração para Deus, pedindo para Deus que Deus tirasse a vida dele, que já era o fim, que ele não conseguia mais caminhar, que para ele já não tinha mais jeito. Nós devemos entender o contexto dessa afirmação, dessa declaração, porque ele havia tido uma grande vitória na sua vida. Ele recebe então, depois dessa grande vitória, uma ameaça. E mesmo depois dessa grande vitória, ele cai em desânimo, ao ponto de não desejar viver mais. Essa foi a crise de Elias. E eu queria dizer para você, olha aqui para mim, quanto mais difícil for a jornada, mais satisfatório será o destino. De repente você está passando por situações que você nunca imaginou passar, mas eu queria dizer para você, se essa jornada está sendo difícil, mantenha-se firme, mesmo sem compreender, siga a Jesus, seja fiel a Ele, porque mais satisfatório ainda será o destino que Deus, Ele já tem a seu respeito, aquilo que Ele já determinou para você, porque a palavra de Deus mesmo nos diz que Ele faz conhecido o fim no início, então a sua vitória em Deus, ela é certa. O texto base da nossa mensagem é 1 Reis, capítulo 19, e o que fazer então para avançar com fé e esperança? Primeiro, renove diariamente sua dependência em Deus. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele. Queridos, é a fé em Deus que vai fazer o seu coração permanecer obediente. É isso mesmo. É o tanto que você crê, é o tanto que você vive pela fé, é que vai fazer com que o seu coração permaneça obediente à direção de Deus, obediente à palavra de Deus, obediente àquilo que Deus tem para a sua vida. É a fé em Deus que vai fazer você ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, quando Ele vier então trazer a revelação da parte de Deus ao seu coração, para que você viva dias melhores, para que você conquiste aquilo que Deus, Ele já estabeleceu a seu respeito. É a fé em Deus que vai fazer com que o seu coração se mantenha aquecido nos dias frios, nos dias gelados, nos dias em que estiver tudo nublado. É a fé em Deus. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, a palavra de Deus nos diz assim, olha, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Renove diariamente a sua dependência em Deus. E como que nós renovamos a nossa dependência em Deus diariamente? Através da sabedoria, e a palavra de Deus fala que se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará, e também através do discernimento. O discernimento é a capacidade que você tem de entender o momento, a realidade atual,
para que então você tome as decisões corretas, porque diariamente a palavra de Deus nos diz que nós lutamos as nossas guerras espirituais. Lutar as nossas guerras espirituais é entender que o diabo, o inimigo da nossa alma, ele tenta com investidas diretas mudar a sua mente. Mudar a sua mente. E assim ele fez lá no princípio com Eva. Nessa guerra espiritual, ele então consegue vencer através das investidas dele, Eva, através da mente. Pois nós sabemos que quando ele nos vence no campo da mente, ele nos desvia do propósito de Deus e nos afasta da devoção de viver uma vida em Jesus. Por isso, devemos guardar o nosso coração. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3, ele nos diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Queridos, que a nossa oração nessa noite, ela possa ser como a declaração do salmista lá no Salmo de número 25, versículo de número 1, 4 e 5, que diz o seguinte: a ti, Senhor, elevo a minha alma, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador e a minha esperança. Em ti está o tempo todo. Que essa seja a sua oração nessa noite. Ponto 2. Mova-se pelo poder e direção do Espírito Santo. Mova-se pelo poder e direção do Espírito Santo. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Queridos, quando nós vivemos movidos pelo poder e pela direção do Espírito Santo, nós saímos do controle e da direção da nossa vida, porque agora quem está na direção é o Espírito Santo, e é baseado no poder do Espírito Santo e na direção que o Espírito Santo nos dá, é que nós vivemos então a nossa vida. E nós sabemos que quando nós vivemos movidos pelo poder e pela direção do Espírito Santo, ele nos fortalece, ele também nos dá forças para que possamos então concluir o nosso propósito em Deus. Olha o que diz lá em Isaías 40, versículos 29 ao 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, dias melhores virão. Essa é uma certeza que o nosso Deus nos dá. Depois de uma noite de choro, o amanhecer vem com a esperança e a fé em Deus, e então podemos nos alegrar, porque esse é mais um dia que o Senhor já fez, e Ele é quem nos garante a vitória. E nós, como cristãos, como pequenos cristos, nós somos como o autor dos Hebreus, ele nos revela lá em Hebreus capítulo 10, 39, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ei, preste bem atenção aqui, você está proibido de parar, você não pode retroceder, porque nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos,
porque o fim daqueles que retrocedem é a destruição, mas ao contrário, na outra extremidade, nós somos daqueles que creem, mesmo diante das adversidades e das dificuldades, e somos salvos, porque Ele é quem garante a nossa salvação e a nossa vitória. Tome posse dessa vitória, querido, tome posse dessa palavra. Não somos perdedores, não vamos desistir, continuaremos firmes, sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Mesmo diante da nossa limitação, mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros, nós vamos permanecer até o fim dessa caminhada em Jesus, porque só assim receberemos a vitória por completo. Ponto 3, persevere e veja a intervenção do céu em seu favor. Queridos, isso aqui é profético. Isso aqui, meu querido, é muito forte. Quando você persevera, você então vai ver a intervenção do céu em seu favor. Olha o que diz lá no nosso texto base de 1 Reis 19, agora no versículo 15 e 16. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safaté, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Queridos, Deus, Ele dá uma ordem para Elias: Elias, volte do caminho em que você veio. Eu não sei onde é que você parou na sua vida, eu não sei o porquê que você desanimou no meio do caminho, mas a ordem de Deus para você nessa noite é: volte de onde você veio. A palavra de Deus fala assim, olha, lá em Apocalipse: volte à prática do primeiro amor. Volte lá onde você caiu, se arrependa, e então você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Ainda existia um plano para se cumprir na vida de Elias, só que Elias, ele tinha esquecido das promessas de Deus. E qual era então esse plano que Elias, ele precisava ainda exercer, executar em Deus? A unção da próxima geração era uma tarefa, era uma missão de Elias. Eu queria refletir com você um pouco aqui sobre a construção desse legado. O legado de preparar uma próxima geração. E o quanto isso é importante. Porque o que nós vivemos hoje são frutos, são resultados de uma geração que passou, e então plantou, e então regou, e hoje nós somos o fruto desse plantio. E talvez você olhe para a sua história de vida e você pense assim: poxa vida, agora eu consigo entender o porquê é que a minha vida ela passa por esse caminho. Por quê? Porque às vezes lá no passado, nas gerações passadas da sua família, tanto de forma natural quanto o legado espiritual, não foi aquilo que você hoje tem a oportunidade de plantar, para que então a sua geração vindoura, ela possa então se mover diante desse legado, viver a realidade desse legado, e então tomar posse desses frutos, que foi você quem plantou nesse tempo atual, nesse tempo presente. Queridos, plante, independente da situação que você chegou até aqui. Eu queria desafiar você: plante, para que os seus filhos, para que os filhos dos seus filhos,
para que as gerações que vierem depois de você, elas possam viver uma realidade muito superior, um legado muito maior do que aquele que você viveu até hoje. É responsabilidade sua e é um privilégio, e Deus te chama nesse tempo para que você construir e plantar. Olha o que Steven Furtick, ele nos diz em um dos seus livros: mesmo com seus inimigos rabiscando perdedor no pilar da cruz de Jesus, Deus estava entalhando um permanente vencedor. Queridos, eu não sei verdadeiramente qual é a realidade que você tem vivido até hoje. Se você olha para a sua realidade e o que você enxerga são situações que dizem que você não vai avançar, que você não vai conquistar, que você não vai crescer. Mas olha para você ver, escreveram na cruz de Jesus, perdedor, porque viram ele naquele cenário diante da cruz, mas o que eles não esperavam, o que eles não entendiam, o que eles não sabiam, é que ali Deus estava entalhando um permanente vencedor. E por isso eu e você, nessa noite, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele venceu o mundo. Dias melhores sempre vêm, e dias melhores sempre vêm com uma missão para você. Dias melhores não são naquela perspectiva de você estar completamente arrasado, e depois você fala assim: nossa, agora chegou os meus dias de glória, então eu vou para sombra e água fresca. Não. O propósito de Deus, Ele sempre estará em primazia. O propósito de Deus, Ele sempre virá em primeiro lugar. E dias melhores, a garantia de dias melhores, a garantia de que você vai avançar com fé e esperança, ela vem também com uma missão para você. Olha o que diz no livro de Jó, capítulo 9, versículos 8 e 10. Só Ele quem? O Senhor, estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Conseguiu aí identificar o tamanho do seu Deus? E mais, realiza maravilhas que não se pode imaginar, milagres incontáveis. Eu quero ler de novo esse versículo aqui. Só Ele, o Senhor, estende os céus e anda sobre as ondas do mar, realiza maravilhas que não se pode imaginar, milagres incontáveis. Ei, a sua vitória, ela está em Deus. Promessas nos mantêm de pé. Receba aí, promessas nos mantêm de pé. Só estamos aqui, só cremos nesse Deus maravilhoso, porque as promessas dele e a fidelidade dele em cumprir as promessas é que tem nos mantido firmes, tem nos mantido de pé, diante de um cenário terrível, no qual nós temos vivido, mas ainda assim, convictos da vitória do Senhor em nós e através de nós. Queridos, e quando eu falo que as promessas de Deus, ela nos mantém de pé, a palavra de Deus nos fala lá no livro de Josué, capítulo 14, versículo de número 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia? Sobre mim e sobre você. Deixa eu traduzir para você o que estava acontecendo aqui, para você entender que são as promessas de Deus que nos mantêm de pé. Caleb, ele se lembrava muito bem do que ele tinha ouvido de Moisés em Cades Barneia, em relação à promessa de separar um pedaço da terra que havia sido ou estava para ser conquistada. Naquela ocasião já havia sido. Quando a terra prometida, ela ainda estava nesse processo de conquista, e essa promessa ela foi liberada sobre a vida de Caleb.
ele tinha 40 anos. E quando ela então se cumpriu, ele tinha 85 anos, ou seja, 45 anos depois. E foi essa promessa que manteve o coração de Caleb aquecido, o coração de Caleb obediente e sensível à voz de Deus, para que ele pudesse então se apoderar, para que ele pudesse então tomar posse da promessa de Deus sobre a vida dele, sobre a tribo, que ele era um líder tribal. E depois de 45 anos ele não tinha esquecido. E aí uma pergunta que vem ao nosso coração, de encontro ao nosso coração nessa noite é: será que você consegue lembrar-se do que Deus te disse? Você consegue se lembrar das promessas de Deus para a sua vida? E é nesse jogo, é nessa luta espiritual que o inimigo ele tenta apagar da sua mente e tirar do seu coração as promessas de Deus. Queridos, depois de sermos ministrados por essa palavra, por essa reflexão, por essa verdade, por essa lição, a pergunta a fazer é: será que a minha fé e a minha esperança tem sido momentânea, tem sido passageira, ou ela tem sido duradoura? Duradoura ao ponto em que nós não nos entregamos diante da primeira dificuldade, duradoura ao ponto de que o inimigo, ele não vai plantar no nosso coração e na nossa mente aquilo menor do que o propósito e as promessas de Deus para a nossa vida. Queridos, guarde a sua mente, o seu coração em Deus e nas promessas de Deus, mesmo em tempos difíceis. Dias melhores virão e nós vamos avançar com fé e esperança. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja nesse momento, coloque a mão sobre o seu coração, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Ó Pai, nessa noite, Deus, eu profetizo sobre a vida de cada um que está me vendo, me ouvindo, ó Pai, agora, Pai, através da escola da fé, daqueles também, meu Pai, que receberão essa mensagem, Deus, ó Deus, que a Tua palavra, que é verdade, que o Senhor que é fiel em cumprir, meu Pai, as Tuas promessas, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, Deus, abrir, ampliar os caminhos dos Teus filhos, para que eles possam, meu Pai, avançar, ó Deus, com fé e esperança, meu Pai, no Teu propósito e nas Tuas promessas. Ó Pai, que nessa noite, meu Pai, toda ação, meu Pai, contrária do mal, caia por terra, e que os Teus filhos, meu Pai, vivam os melhores dias da sua vida, meu Pai, crendo, meu Pai, de que o Senhor é único, de que o Senhor é poderoso, e de que o Senhor é aquele que faz, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como o Senhor foi com Jó, o Senhor foi com Elias, o Senhor também é com cada um nessa noite que está recebendo a Tua palavra. E eu te abençoo em o nome de Jesus. Querido, eu fico por aqui. Se você tem o interesse e o desejo de se aprofundar, de se aproximar, você que não tem uma família espiritual para caminhar com você, estamos aqui prontos para te receber. Você será muito bem-vindo, e que você tome posse dessa verdade e dessa palavra, que é a palavra de Deus, e Ele vela em cumpri-la. Até quarta que vem.